Já o disse umas quantas vezes e quero repetir. Este podcast não é para todos. Se torces o nariz a sérias chamadas de atenção, se te incomoda ver além do que te permitiste, se franzes o sobrolho a palavras duras, ou se és parte do movimento espalhafatosamente estúpido da cultura do cancelamento, de facto este podcast não é para ti. Estamos a virar uma era. Estamos no que alguns chamam de despertar, mas a maioria continua de olhos remelentos bem fechadinhos. Pensavas que era só acordar? Pensavas que ias descobrir um admirável mundo novo, cheio de beijinhos no coração, assim que ouvisses uns mantras e te tornasses inclusivo? Acordar dá trabalho, porque vivemos numa sociedade libertadoramente opressora e que está religiosamente doente. E é sobre isso que eu hoje te venho falar. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 6º episódio do meu podcast. Já coloquei os meus santos virtuais em cima do altar. Vem rezar comigo. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se tu tens um podcast ou gostavas de ter um podcast que se alinha com a visão do canal Portugal Místico, contacta-me para te juntares ao programa de incentivo da rádio do canal Portugal Místico. É que foi mesmo feito para ti. Somos marionetas de olhos vendados. A nossa existência tem uma espécie de GPS que não é nosso, nem nunca foi. O que é que vê a marioneta quando realmente abre os olhos? De forma sucinta, percebem-se os meandros sociais e vêem-se os fios das marionetas. Sabe-se que a sociedade é o produto de forças externas que se movem e que respiram às escondidas da história da humanidade. É mais fácil enganar as pessoas do que as convencer de que foram enganadas. Esta é a força do controle psicológico e físico exercido sobre cada um dos seres sociais a que chamamos humano. Libertar-se das correntes milenares e da convenientemente manipulada pressão histórica e controle mental é todo um processo de despertar de um estado inato de negação. Emergir para a espiritualidade é muito mais do que partilhar imagens no Facebook que dizem Namastê ou que possuem frases que teimamos em não seguir e que só se publicam para servir de indireta aos amigos virtuais. É todo um processo de despertar que envolve uma libertação psicológica do consenso social e dos acordos culturais de cada parte do planeta. Compreender que fomos enganados desde o dia em que nascemos, para além do que o nosso pensamento pudesse sequer imaginar, pode de alguma forma provocar um tumulto interior bastante intenso. Pode trazer desconsolo com a vida, desgosto com a sociedade, uma sensação de perda, um forte sentido de humilhação e, pior do que tudo, o desrespeito e a reatividade de amigos e familiares que continuamente, mesmo que de forma inconsciente, tentam fazer-nos voltar ao local de partida para ser pertença de um todo que ainda é mainstream, controlado e orientado na mesma direção, a seguir o mesmo GPS. Neste processo de libertação de uma espécie de escravatura consensual da consciência humana, muitas vezes consideramos e reconsideramos. Pomos em causa a nossa sanidade mental. E se isto não te acontece ou nunca te aconteceu, então provavelmente não estás propriamente a acordar ainda. Vá, se por outro lado te acontece, tenho apenas um conselho para ti. Habitua-te. Carregamos o peso da nossa cultura. Não te adianta procurar os agentes da matriz para validar a verdade das tuas descobertas. Não te adianta achar que anda aí um grupo secreto a controlar o mundo. Continuas assim e fritas. Acabas medicado,
controlado, enxovalhado, com um qualquer diagnóstico por encomenda baseado num enorme conjunto de conjecturas aceites como científicas. Colocam-te um rótulo todo pomposo no meio da testa e vai confundir-te para sempre. E vá, tu sabes, há rótulos para tudo e para todos. Ninguém se safa de receber um belo de um carimbo na testa. Essa sensação de insanidade é apenas a tua mente a lutar contra os programas injetados ao longo de anos a dormir numa cama de rosas sem pétalas. Estás, na realidade, a ficar são numa sociedade insana. Para esta batalha, tens de perceber que há que pegar na espada flamejante do conhecimento, batalhar a ignorância e ir o mais rapidamente contra o conformismo. Mas não tentes cortar os fios da tua marioneta. Entende-os, prevê os seus movimentos. Procura informar-te, educa-te, faz a tua triagem, segue os teus sinais, a tua intuição e só aí atingirás um lugar à sombra da árvore da vida que tem sido muito oculta. Temos de estar preparados para olhar de frente o que nos rodeia, para todos os fatores que inibem e obstruem o nosso crescimento neste paradigma social que emerge de uma história que foi aceita como natural, mas que é apenas baseada em violência, guerras sangrentas, regimes de opressão e que é escrita por quem ganha estas guerras. É escrita por quem ganha o direito a escrever a história à força. Trata-se de toda uma agenda milenar de religiões sensaboronas, de deuses impostores que nos espreitam a cada esquina de uma árvore déspota e podre, uma árvore quase califótica. Vemos todos os dias as lavagens cerebrais, as chantagens emocionais, a programação do rebanho, os fantasmas do passado e as boas intenções a preencherem esta espécie de inferno que a população acha normal. Temos de nos dissociar das distrações diárias arquitetadas para nos manter longe do foco geral. Ao nascer neste planeta, somos, de uma forma ou de outra, vítimas dos efeitos desta sociedade, que se tornou patologicamente obediente a uma programação religiosa e, mesmo os que conseguem um certo nível de libertação, são treinados a ser tolerantes. Sim, uma espécie de tolerância à força, em que tens que ser tolerante com as religiões que consomem os teus iguais. Sim, tens que ser tolerante com as indicações daqueles que te controlam a ti. Ninguém te está a dizer, nem a encorajar, que possas desarmar este fenómeno de controlo de massas e de escravatura da humanidade. Tu tens direito à tua opinião e ela deve ser formada dentro de ti. É a tua própria verdade e não deves andar a fugir para ser tolerante. É fácil ser-se acusado de intolerante, de ingrato, se de alguma forma formos contra este vírus do controle de massas, chamado religião, que alimenta uma espécie de pandemia bem mais séria e duradoura do que os Covids desse mundo. A doença do politicamente correto. Goebbels, o ministro de propaganda de um dos maiores ditadores psicopatas da história, cunhou a expressão ser-se politicamente correto, explicando que era uma ferramenta de propaganda em que os indivíduos eram treinados por uma espécie de falsa honra pessoal que os levava a serem os polícias de si mesmos, dos seus pensamentos, das suas palavras. Bem, sem dúvida, foi uma forma muito mais funcional de manter as ovelhas dentro do pasto, através de um controlo de diretrizes mentais, mais ainda do que a utilização da coerção física. Hoje em dia, é-se politicamente correto e nem se perguntam de onde veio esta ideia. A esmagadora maioria da população do planeta nasce exposta a ideologias religiosas e é pesadamente treinada aos seus rituais diários para ganharem as suas etiquetas, as suas medalhas de seguidores. Ao ponto de raramente porem em causa esta obediência cega que se torna, essa sim, uma psicopatologia sem retorno.
Para estes etiquetados, a sua ligação com o vírus torna-se egóica e religiosamente reativa. Ficam ofendidos por qualquer um que ponha em causa o seu sistema e lhes abana as estruturas da mentira a que se habituaram. Acreditam que a superioridade do seu Deus os torna o olho no topo da pirâmide. Seguem cegamente a pretensa validade de umas quantas palavras escritas num confuso livro que, na grande maioria, nunca leram nem entendem. Para a maioria, até, é uma ofensa reprovável e exige castigo o simples ato de trazer à discussão a validade e a autoridade do seu Deus. Podes perfeitamente olhar para a tua sociedade, onde alegadamente vives numa sociedade laica e ainda celebras o Natal. A verdade, nesta matéria, foi entendida pelo libertário Siddhartha, que implorou a todos que se fascinavam pelo seu modo de vida e pela sua perspectiva e que nunca o endeusassem, que nem dele criassem ídolos ou que o transformassem numa espécie de lei religiosa. E o que é que a sociedade humana fez para o destruir, para o amalgamar junto aos demais deuses da história? Nasceu a religião budista, que gosta de negar que é uma religião. No entanto, vários setores desta religião possuem centenas de milhares de seguidores etiquetados que se sentam à volta de um ídolo que tenta replicar o que um homem nos avisou e pediu para que não fizéssemos. Todos os dias, uma larga percentagem de budistas, em especial na Ásia, caem sobre os seus joelhos pedindo e implorando a Buda da mesma forma que os cristãos o fazem perante uma imagem macabra que ostenta a morte de um outro homem que nos tentou libertar. Se quiseres testar até que ponto tens agido sobre uma etiqueta ou fora da etiqueta, sobre uma energia do medo ou do amor, pondera quantas vezes te censuras por pensar em partilhar as tuas verdades pessoais e não o fazes porque, de alguma forma, elas estão a desafiar a etiqueta do controle mental dos outros ao teu redor, em especial no que toca à religião. Partilhar as tuas conclusões sobre o sistema político ou sobre os sistemas de credo, tantas vezes horrendos para a consciência humana, é um ato de amor. É um serviço à consciência global humana. Não é de todo ser-se intolerante, ou insolente, ou herege, nem nada tem a ver com racismo, xenofobias ou ódios pessoais de fanatismo. É apenas e só uma questão de identificar as limitações dos programas religiosos e geopolíticos que nos são instalados à nascença. Programas que condenam a liberdade do computador central da inteligência humana. Será que estás infectado? Se um vírus for instalado no teu computador, corrompendo o teu sistema operativo ao ponto de paralisar o teu computador, ninguém vai correr acusar o teu computador de estar a ser intolerante. Simplesmente identificamos o problema, limpamos o vírus, logo que possível, se possível, certo? Como dizia o personagem Morpheus do filme Matrix, tens de entender que a maioria das pessoas não está preparada para ser desconectada. Muitos estão tão fracos, tão dependentes do sistema, que irão lutar para defender o sistema. A religião é a falsa panaceia a que muitos estão desesperadamente dependentes, ao ponto de se insurgirem numa turba pronta para a guerra e lutarem até à morte por uma ideologia que ocupa um território falso e comprometido. Ou não fosse a religião a causa de mais de 80% das guerras na história da humanidade. A religião é a mais subliminar das formas de uma espécie de síndrome de Estocolmo. Um síndrome de Estocolmo é definido como o nome que é normalmente dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia perante o seu agressor. Por isso, sim, a religião é a mais subliminar das formas de um síndrome de Estocolmo. No caso daqueles que foram tomados como refém de uma ideologia religiosa, os seus captores são os criadores externos que criaram toda uma mascarada que permitiu que não soubessem sequer o que é que eles eram ou quem eles eram.
A ideologia religiosa pode conter nos seus escritos as mais sangrentas histórias, brutais assassinatos, terrorismo de alto grau, reprodução consanguínea, militância intolerante, pedofilia e todo um conjunto de arquétipos de um cérebro reptiliano que os seus seguidores, convenientemente etiquetados, irão aceitar como normal quando, em nome de um Deus que lhes oferece promessas de uma terra mágica não atingível, se falharem uma série de leis e de preceitos. Bem, estarei eu a exagerar? Ou nunca leram os seus próprios livros, ou há uma clara tendência ao síndrome de Estocolmo quando os leem. A Bíblia, por exemplo, descreve-nos como fomos criados à semelhança de Deus e comanda que sigamos o seu exemplo. Depois, página após página, descreve este mesmo Deus como um genocida, um opressor. E esta pode bem ser a principal explicação porque o comportamento da civilização ocidental é como é. Mas não se pense que este fenómeno é exclusivo aos seguidores da Bíblia, já que é geral. Por exemplo, envolver-se e revolver-se numa religião que idolatra um profeta como mensageiro de um Deus, que na verdade era um humano, que pela sua mão, pelo seu registro, é responsável pela decapitação de milhares de pessoas na tentativa de aniquilar uma outra etnia e criar uma linha genética em nome de Deus. Isto é ou não é incorporar e dar corpo a um arquétipo militar de pensamento de cérebro reptiliano, ter comportamentos até questionáveis do ponto de vista de consciência humana, que nunca vai possibilitar uma existência pacífica durante esta idolatria. Mas depois vai saber, e quando alguns começam assim a acordar, a dar as suas opiniões, a mexer-se no meio deste lodo e a abrir os olhos, o que é que faz a humanidade para parar isso? Muito simples. Cria-se uma nova onda, chamamos-lhe New Age, uma nova etiqueta, uma moda inspirada num solipsismo do Oriente e misturada com um pensamento ilusório e desejoso de ser politicamente correto. Cria-se assim uma espécie de mundo belo cheio de cores, uma espécie de marionetas que sabem onde estão os fios, mas que adornam os fios com bandeirinhas e põem uma aparente tolerância, uma aparente aceitação perante tudo. É assim uma onda sorridente preenchida com as 7 cores do arco-íris que quer que o resto do mundo acredite que todas as religiões partilham na sua gênese de um código cheio de epifanias. Em vez de realmente acordarem, entregam-se a uma existência a que chamam de tornar-se espiritual, preenchidos com a luz e iluminação cativante que magicamente conseguem encontrar nos vários registros dos deuses assassinos, vingativos e terroristas, que ordenam a aniquilação de cidades e povos, que matam crianças, que ordenam a violação de virgens, que removem os direitos da mulher, que enviam pragas, que enviam fomes. Seja que livro religioso for, se realmente o lermos, torna-se óbvio que não estamos a lidar com entidades todas poderosas que vivem em amor e benevolência, e sim seres indecisos, confusos, que apresentam claros traços de psicopatia. Qualquer destas etiquetas religiosas ou politicamente corretas promovem a conformidade, a psicopatia, o fervor da militância e o controlo através do medo. É o medo da morte, é o medo do castigo, é o medo do arrependimento, é o medo do futuro, é o medo do castigo em vida, mas também do castigo após a vida, é o medo de não ser merecedor da salvação. Na realidade, é uma espécie de paralisia do tal computador da consciência humana a reagir a um vírus que é intencional, desenhado para controlar, limitar e diminuir a capacidade dos humanos. É uma guerra à consciência que foi iniciada há muito tempo e que não aparece na história, porque quem escreveu a história ganhou a guerra. Qual é a religião que não carrega em si mesma as sementes da divisão e do ódio?
Todas, ao longo da história, escrita por quem ganhou a guerra, estabeleceram uma torrente constante de conflito, sociopatia, xenofobia, sexismo e tudo para seguir uma espécie de agenda vinda do exterior de um ou outro deus suzerano que tem tendências psicopatas. A perseguição ao princípio feminino. Não vai há mais de umas centenas de anos que por toda a Europa milhões de mulheres foram assassinadas em nome de uma pretensa caça às bruxas. Mas isso é normal, diz-se por aí. Estávamos a evoluir ainda. Éramos atrasados, coitados. Só que esta evolução já dura há milénios e não podia acabar este podcast sem me referir diretamente a este ataque constante ao princípio feminino no mundo inteiro. A cicatriz energética deixada no princípio feminino da linhagem humana manteve o poder da dominância religiosa patriarcal que ainda hoje assistimos numa lista de atrocidades que traumatiza e serve para desconectar os indivíduos da sabedoria, da orientação deste importante princípio que é o princípio feminino humano. Afinal de contas, foi a mulher que trincou a romã ou seria a maçã. Há quem diga que era um figo. Ninguém concorda, porque também ninguém lê direito. A corja de teres humanos dos dias de hoje mantém o ritmo de há milhares de anos atrás. Não olham a meios, não olham aos sacrifícios para obter os seus mais perversos fins. Tudo é orquestrado como se tratasse de uma espécie de ritual aprendido há muito. Um punhado de sal e ervas vermelhas levam a uma caça às bruxas. A queda de um par de torres leva a uma guerra fundamentalista. É só uma lógica. As cicatrizes constantes na harmonia energética de um todo que se infeta e se torna purulento. É quase uma espécie de gangrena cruel e desumana que se torna irónica até quando pensamos que os seus criadores são ainda vistos como salvadores. Enfim, pensavas que era só acordar? Pensavas que ias descobrir um admirável mundo novo de abraços de luz assim que começassem os véus da ilusão a dissiparem-se? Ainda estás à espera de que algo ou alguém te venha salvar? Nós somos aqueles por quem nós estávamos à espera. Não precisamos que nada nem ninguém regresse para nos salvar dos bullies no recreio da humanidade. A solução para a crise mundial de valores e de ética não vai nascer pelas mãos de quem provocou essa mesma crise. Não é quem nos magoa que nos vai salvar. Não podemos permitir que continuem a forçar o nosso caminho. Vamos ser vitoriosos, sim, mas não é de uma revolução que precisamos, é de uma revelação. Continuar a tolerar o vírus e esta etiquetagem é uma espécie de penso rápido. Temos de eletromagneticamente e neuroquimicamente começar a dissociar-nos desta consciência dualista, destes joguinhos do politicamente correto, destes jogos da fome que são repetidamente aplicados em cima de cada um dos povos do mundo. Vá, não te acontece pensar assim? Se calhar não tão de forma intensa como eu comuniquei neste podcast, mas também se não te acontece ou não aconteceu, provavelmente não estás ainda a acordar e podes voltar para o teu sono. Se por outro lado te acontece, pensar em todas estas coisas, ponderar este lado importantíssimo da moeda, eu deixo-te outro conselho. Enfrenta o medo com amor incondicional e trabalha-te. Eu vou fazer a minha parte, que no próximo episódio eu vou falar-te desse medo. Bem, se ouviste até aqui, se aguentaste o meu churrilho de revelações, de palavrões, certamente é porque não te queres
religiosamente doente. Senão já tinhas ido convalescer para o outro lado. E é por aí estar que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que, se estes temas te interessam, se achas que esta é uma caminhada que vale a pena, se queres vir comigo nesta caminhada, podes demonstrar isso com a tua subscrição ou então com mensagens nas redes sociais. Se interessam estes assuntos, se queres que eu fale de alguma coisa em particular, envia-me mensagens. Se te fizer sentido, contacta-me. Faz-me perguntas, diz-me de ti, porque não te esqueças, quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário.